Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, ao celebrarmos esta solenidade de São José, permitam que cumprimento primeiro todos aqueles que durante este último ano, desde a última vez que celebramos São José em 19 de março, até agora tiveram a possibilidade de ver os seus filhos nascer. Sei que há cá dentro gente que ao longo deste ano foi pai pela primeira vez e por isso é sempre com grande alegria e espero também que, apesar de todas as noites mal dormidas, toda a paciência que têm de ter com os vossos filhos e filhas, que haja em vós, pais, a capacidade de ajudar as vossas esposas, companheiras, naquilo que tem sido a educação dos vossos filhos e filhas. Porque sem dúvida nenhuma um filho é sempre uma luz, é sempre um dom, é também um mar de preocupações para muitos pais, mas é sempre necessário haver a capacidade, pois longe vão os tempos em que só a mulher é que cuidava dos filhos, é sempre bom haver a capacidade da parte dos pais de estarem ao lado das suas esposas, das suas companheiras, para darem a educação aos seus filhos, darem educação. Foi isso que José procurou fazer com o Senhor Jesus. Ele, que quando percebeu que Maria estava para ser mãe, ficou triste. Ficou triste porque pensou que Maria o tinha traído, pensou que Maria o tinha posto de parte, tinha ido com outro homem. Mas era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem que rezava e não queria levantar grandes alaridos, não queria levantar grandes más consequências para Maria, mas tinha pensado repudiá-la, tinha pensado falar com ela em segredo, chamá-la a atenção para que ela compreendesse que a traição não era um caminho correto para a vivência matrimonial, assim como há 2000 anos não era, também hoje não é. E por isso, olhando para São José, vemos a forma como o seu coração ficou entristecido, mas ao mesmo tempo ficou compadecido. Porque aquilo que ele ia fazer, o repudiar em segredo, significou não pôr Maria como alguém que fosse uma pecadora pública. José, nós podemos buscar o Evangelho da semana passada, em que ouvimos o Evangelho daquela mulher pecadora que ia ser repudiada, que ia ser apedrejada pelo facto de ter sido apanhada em adultério. José podia ter tido essa atitude com Nossa Senhora, podia ter pecado nela, ter levado ao sinédrio, ter falado com os sumos sacerdotes para que eles a apedrejassem, dessem a morte. Mas José não teve esse fim para Maria. José ouviu Maria, José percebeu que ela de facto estava grávida, mas mesmo assim duvidou. E a dúvida foi parando no coração de São José, até que lhe aparece o anjo que diz: José, calma, aquele filho não é fruto de uma relação sexual com nenhum outro homem que não tu. Aquele filho é fruto da ação do Espírito Santo, é o Messias, é o Salvador que está para nascer. E és tu que vais pôr o nome nele, és tu que lhe vais dar o nome de Jesus, és tu que vais inscrever e dizer que ele se chama Jesus. E portanto aqui o anjo dá um papel a São José, que é o de dar o nome ao Salvador. E José dá o nome a Jesus, porque ele de facto veio para salvar a humanidade. Mas nós sabemos que durante muito tempo não se ouve falar da vida pública de Jesus. Aliás, temos os relatos do seu nascimento, depois temos aos 12 anos a vez em que ele vai e perde-se no templo, em que depois os pais vêm ter com ele, e aqui mais uma vez encontramos a figura de São José, que com Maria celebrava sempre a Páscoa, e vem ter com ele, com Jesus, e Maria pergunta: ó filho, por que foste fazer isto connosco? E o filho, Jesus, responde: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas depois o Evangelho diz que ele desce com os pais adotivos e vai ter com José, vai ter com Maria e cresce com eles em estatura e em graça. Por isso, São José foi uma figura, uma peça
fundamental. Tanto que, noutra passagem da Escritura, quando se fala de São José, quando se fala de Jesus, aliás, diz que ele é um filho de José. Ou então há outra passagem que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é este aquele que durante tanto tempo andou com o pai a aprender a fazer cadeiras, a aprender a fazer mesas? O que é que ele agora vem para aqui fazer? É o que nós vemos, de facto, nestas expressões, apesar de pequeninas e apesar de aparecerem poucas vezes na Sagrada Escritura, que José teve um papel de presença na vida, de facto, do seu filho Jesus. Por isso é que eu queria meditar convosco hoje, é sobretudo a importância da presença do Pai na vida do filho. Nem todos nós tivemos a capacidade de ter um Pai sempre presente. Alguns estavam presentes, mas as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus vícios tornaram-se ausentes da vida de muitos de nós. E muitos de nós, ao longo da vida, sempre honramos o nosso pai e a nossa mãe, apesar dessa tristeza de ver os nossos pais perdidos, muitos deles, porque é um malefício da nossa ilha, infelizmente, durante muito tempo foi um malefício, muitos deles perdidos pelo vício do álcool, não queriam saber tanto da nossa existência, sabiam que nós estávamos ali, mas por isso simplesmente, em vez de pensar num copo de leite para dar aos filhos, pensavam num copo de vinho para beber. E esqueciam que em casa havia uma esposa para cuidar, havia filhos que precisavam do carinho, havia filhos que precisavam do afeto. E depois, passados os anos, esses pais aquilo que fazem é sentir um orgulho imenso. Porquê? Porque os filhos, na sua grande maioria, apesar de tudo, apesar da debilidade dos pais, nunca os deixaram de amar. E este é o ponto fundamental que nós vamos ver quando há verdadeiramente amor dentro da família. É que apesar das fraquezas e das debilidades que os nossos pais possam ter, eles são os nossos pais. E se eles estão ali, precisam também de ser cuidados. Da mesma forma que eles nos foram ajudando, apesar das suas debilidades, a verdade é que eles estiveram ao nosso lado nos momentos de alegria. A verdade é que foram eles que nos deram a vida. A verdade é que foram eles que nos ajudaram a que nós viéssemos a este mundo. Por isso, nunca é tarde para perdoar o Pai. Nunca é tarde para lhe dizer que estamos aqui para caminhar com eles com alegria, com bondade e com ternura. Mas também nós que já somos filhos mais velhos, não devemos ter medo quando for necessário de exortar os nossos pais para a verdade. Quando vemos que eles estão por caminhos que são os caminhos dos tais vícios que poderiam haver, não temos medo de dizer: Pai, cuidado do caminho que tu vais. Porque já em tempos eles disseram: Filho, cuidado do caminho que tu vais. E chega uma fase também que é importante, que é o sabermos cuidar, sabermos estar. E por vezes não são necessárias muitas palavras na relação de pais e filhos. Às vezes só a presença, só um abraço, já mostra de facto o amor e o afeto que existe de facto na relação entre pais e entre filhos. Por isso procuremos, nesta Eucaristia, rezar por todos aqueles que são pais, para que estejam presentes na vida dos seus filhos. Nunca é tarde para um pai se fazer presente na vida do filho. Não é pelo facto dos filhos terem casado, não é pelo facto de eles serem ordenados padres ou de irem viver para outro sítio que um pai tem de nos esquecer. Pelo contrário, nessas alturas é que o pai tem de estar presente para que quando haja o vacilar, haja a capacidade do pai de exortar. Pois a mãe, nós sabemos que tem um papel fundamental. Aliás, nós olhamos para a mãe sempre com o símbolo da rosa, como algo belo, como algo de alguém que precisa de ser cuidado, precisa de ser amado, precisa de ser amado. Porquê? Porque em muitas ocasiões sofreu bastante por falta de amor. Por isso, irmãos, nunca é tarde para começar. Por isso, aqueles que têm sido e que sabem que têm sido pais ausentes, procurem fazer-se presentes na vida dos filhos. É importante termos o Pai por perto. É importante sentirmos a sua presença. É importante sentirmos a sua palavra. É importante sentirmos o seu conforto. Porque a palavra do Pai é sempre uma palavra, quando dita na hora certa, que nos dá um alento, que nos dá uma segurança, que nos exorta à bondade, que nos exorta à ternura. Por isso procuremos rezar para que na nossa sociedade, mais do que deixar as mães cuidar dos filhos, os pais ajudem as mães a cuidar dos filhos. Irmãos, nesta Eucaristia também temos presente a Confraria do Santíssimo Sacramento, que celebra hoje o seu aniversário. E neste sentido quero primeiramente agradecer a todos aqueles que colaboraram com a Confraria durante os últimos anos, bem como àqueles que assumiram no passado dia 6 as novas funções na Confraria. Que a Confraria do Santíssimo Sacramento seja, como tem sido, o guardador do sacrário.
Ser irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento não significa só pôr uma capa vermelha aos ombros. É ser alguém que é apaixonado por Cristo, que procura viver com Cristo e com Ele se procura converter. Também os irmãos nesta comunidade paroquial em particular têm a missão de levar o Espírito Santo das visitas pascais às casas das pessoas. Por isso, obrigado por aquilo que têm feito na comunidade paroquial. Obrigado pela vossa dedicação, por aquilo que aparece muitas vezes aqui, as hóstias, para terem emoção, as velas. É tudo fruto do trabalho que a Confraria vai fazendo. Por isso que o Senhor nos recompense sempre pela dedicação que tem à comunidade paroquial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Santa Igreja dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e ela dê fruto no coração dos seus fiéis. Oremos, irmãos. Pelos que exercem autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões e façam obras de justiça e retidão. Oremos, irmãos. Pelos pais e mães de família, para que a oração feita em comum nos sacramentos aumentem a sua fé e a dos seus filhos. Oremos, irmãos. Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem. Oremos, irmãos. Pelos homens que ganham o pão do seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana cristã reconhecida. Oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que, por intercessão de São José, tenhamos uma boa morte na paz de Deus. Oremos, irmãos.
Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes para com o menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno à herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos assistais nas nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ao guarda providente da divina família, a raça escolhida de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assistimos do alto do céu ao nosso altíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas, e assim, com outrora salvaste da morte a vida, ameaçado do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas dos seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que o vosso exemplo, sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente no reino e obter no céu a eterna bem-aventurança.